Olá, dedicado aluno! Tudo bem com você? Eu sou o professor Leandro Guimil. Esse é o meu sinal. Bem-vindos ao projeto Aprender Além da Escola, do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar e aprender mais sobre a potabilidade da água. Então vamos lá para a nossa hora de aprender? A nossa aula de hoje será muito importante para compreender sobre como a potabilidade da água se apresenta em nosso cotidiano. Analisar os critérios que permitem uma boa qualidade da água para o uso da sociedade brasileira. Entender como a legislação brasileira aborda o tema e as formas de regulamentação na sociedade. Vamos olhar em nossa volta. Você bebe muita água por dia? E na sua casa ou na escola? Com certeza, né? Usamos a água para diversas atividades diárias, como tomar banho, cozinhar os alimentos, lavar as mãos, dentre muitas outras possibilidades. Podemos afirmar que a nossa vida diária é dependente dela e que esse recurso natural é valioso. A partir de agora, eu e você iremos pensar sobre a potabilidade da água. Calma! Antes, você deverá ler uma notícia do Jornal em Foco. É o jornal pedagógico de Geografia do CENTEDES, aqui de Manaus. Vamos ler juntinhos? Pronto! Já podemos começar a leitura. Fique atento. Começaremos pelo título. Governo brasileiro inaugura sistema de dessalinização no estado do Rio Grande do Norte. Pausa aí. Sim, existem filtros especiais de alta tecnologia que permitem tornar as águas de mares, oceanos e lagos salgados em águas próprias para beber e para uso doméstico. Vamos continuar lendo? Subtítulo. Foram entregues 23 sistemas dessalinizadores que possibilitarão acesso à água potável para cerca de 5,3 mil pessoas no interior do estado. Isso nos revela o quanto as pessoas dependem desse recurso natural. Sim, dedicado aluno, você já sabe, a água é um recurso natural renovável. Então vamos agora definir alguns entendimentos sobre esse tema? Água potável é caracterizada como uma substância líquida com ausência de cheiro, sem gosto e sem cor. Deve estar em condições adequadas para o uso das pessoas, livre da possibilidade de conter doenças. Porém, existe um padrão aceitável de potabilidade, isto é, uma lei que regulamenta cientificamente o padrão de qualidade para consumo humano, para que as indústrias e estações de tratamento possam vender e distribuir a água potável. Você já sabe também que existe água potável disponível na natureza. Porém, nas cidades e centros urbanos é preciso ter um controle rigoroso quanto a essa qualidade da água. Controle e vigilância da água no Brasil. A principal legislação sobre o procedimento de controle e de vigilância da qualidade da água para o consumo humano e seu padrão de potabilidade é a Portaria de Consolidação GMS-MS número 5, de 28 de setembro de 2017, do Ministério da Saúde, Governo Brasileiro. Essa norma registra como deve ser o padrão de água próprio para consumo humano. A intenção do Ministério da Saúde, ao padronizar os procedimentos para consumo de água potável, é de eliminar os riscos à saúde durante a distribuição da água tratada, além de estabelecer as competências dos órgãos públicos e concessionários de abastecimento no processo de tratamento de água. Muito bem, dedicado aluno. A partir de agora, iremos analisar a portaria que regulamenta a potabilidade da água no Brasil. Acompanhe comigo. Pontos mais relevantes da portaria na regulamentação da potabilidade da água.
Acompanhe comigo. Podemos destacar que a portaria obriga quem contamina os recursos de água a informar a população abastecida em linguagem clara e acessível à detectação de situações de risco à saúde ocasionadas por anomalias operacionais ou por não conformidade da qualidade da água, bem como as medidas adotadas para solucionar os problemas. Permite que se faça análises laboratoriais nos laboratórios de saúde pública, como meio de vigilância na qualidade da água para consumo humano. Deve seguir uma tabela padrão de tolerância para substâncias químicas inorgânicas, orgânicas, agrotóxicas e metabólicas, que representam risco à saúde, assim como os de subprodutos da desinfecção provenientes do tratamento de água. Isso mesmo, para confirmar que a água está apropriada ao consumo humano, são feitos diversos testes. São testes com base em parâmetros físicos, químicos e biológicos. Podem ser mais de 90 procedimentos. Calma, eu sei que você será capaz de compreender a nossa próxima ilustração. Vamos observar. Potabilidade da água. Ela não deve ter ou estar com a turbidez, que se traduz na redução da transparência da água devido à presença de materiais sólidos flutuando. É um parâmetro fácil de ser analisado. O próximo seria a cor aparente. Naturalmente, a água não apresenta coloração. Caso ocorra coloração na água, é um fator comprobatório que existe outras substâncias dissolvidas no líquido, pois a água não possui cor. O último item seria os micro-organismos. Quando ocorre a presença de micro-organismos na água, após um teste de laboratório, é um sinal de contaminação, isto é, a água não deve ser consumida. Muito bom! Como falamos anteriormente, as primeiras civilizações usavam a água direto da natureza, dos rios e lagos. Mas em alguns lugares específicos do planeta, foram desenvolvidas técnicas de escavação para encontrar água no subsolo. Será que você já tomou alguma água dessas? Sim, com certeza. É água mineral. É um outro exemplo de água potável. Características da água mineral. Ela é caracterizada pelo conteúdo diferenciado de minerais solúveis na água e outros componentes considerados naturais. As diferentes quantidades de sais são benéficas para a saúde humana. A água mineral possui propriedades importantes, distintas de outras águas potáveis, podendo até ter sabor. Esquema de extração da água mineral. Vamos observar. Para a extração de água mineral, é necessário perfurar um poço bem profundo e atingir o lençol freático. A água é obtida diretamente da extração subterrânea, que passa por muitos filtros naturais. A água da chuva ou de rios e lagos se infiltra ao longo de milhões de anos nas diversas camadas de solo existentes. Elas vão passando até chegar em uma rocha impermeável, isto é, a água não consegue ir mais abaixo e começa a acumular, ficando armazenada. Existem algumas regiões no Brasil que estão localizadas sobre o subsolo com muita água acumulada ao longo de milhões de anos. Esses locais são fontes de água mineral atualmente. Podemos citar o exemplo dos municípios de São Lourenço e Caxambu, no estado de Minas Gerais. Será que você já bebeu água dessa fonte mineral? Não sabe, certo? Vamos descobrir, olhando e analisando os rótulos a seguir de uma água que eu trouxe para vocês especial. Vamos lá? Exemplo de localização geográfica de uma fonte de água mineral. Informações no rótulo. Para saber a localização geográfica de uma fonte de água mineral, basta você ler o rótulo de uma das garrafinhas PET de água. Temos um exemplo aqui
para você entender com detalhes. Na parte superior é destacada a composição química da fonte. Temos vários minerais solúveis na água, naturalmente. Os que estão em maior quantidade, neste caso, é o cálcio e o bicarbonato. No próximo trecho, temos a classificação química feita da água, com temperatura e níveis de acidez. No final do rótulo, temos então o ponto onde a fonte está localizada. Nesse caso, podemos identificar que essa fonte está localizada no município de Água da Prata, no estado de São Paulo, região sudeste do Brasil, pouquinho distante daqui. É claro que a nossa região possui fontes de água minerais. Uma missão para você: vá no comércio, ache uma garrafinha e leia o rótulo e veja de onde que essa fonte de água mineral foi tirada aqui da região. Existe ainda outra forma de aproveitamento da água para consumo. Separamos esta forma para o nosso final. É uma forma de retirar os sais que acumulam ao longo de milhões de anos nos mares e oceanos, como vimos na notícia do nosso Geo em Foco. Imagina se não tivéssemos a abundância de água que temos aqui na nossa região. Isso ocorre em países ou até em regiões do nosso Brasil que estão próximos ao mar e não têm rios. Elas estão localizadas em regiões sem chuva, de seca severa. Neste caso, é feito um processo de dessalinização da água. Esse processo pode ser usado ainda para fornecer água potável para grandes navios e submarinos. A dessalinização da água refere-se ao processo de retirada de excesso de sal da água. Observe a imagem. Um processo mais moderno, com mais qualidade e eficiência, que utiliza alta tecnologia. É usado em usinas de dessalinização por filtração. Nem todos os países com dificuldade de acesso à água podem usá-los, pois essa tecnologia deixa a água potável com um custo maior do que o normal. A água potável proveniente desse processo é utilizada para uso doméstico ou até irrigação, é claro. Muitas novidades, certo? Eu sei que você também gostou. Continue comigo, pois agora vamos exercitar os nossos conhecimentos. Fique atento e pause o vídeo se necessário, para o seu melhor entendimento. Porque agora chegou a nossa hora da atividade. Vamos para a atividade 1. A água potável deve ser uma substância líquida com características de ausência de cheiro, sem gosto e sem cor. Cite uma característica de fácil percepção que a água não deve apresentar. Vamos para as alternativas? Letra A, cor aparente. Letra B, gelada. Letra C, sem coloração. Letra D, sem cheiro. Alguns segundinhos. Vamos para a alternativa correta. Exatamente, letra A, cor aparente. Muito bem, eu sei que você acertou. Vamos para a atividade 2. Complete as lacunas do texto com as seguintes palavras do quadro abaixo. As palavras são água, cidades, controle, potável. Vamos ler o texto para nosso melhor entendimento e encaixe das palavras. Nas, espaço e grandes centros urbanos é preciso ter um espaço rigoroso quanto à qualidade da espaço. É preciso cumprir uma lei que regulamenta cientificamente qual o padrão seguir para se consumir água, espaço. Muito bem, agora que você já acompanhou comigo o texto, vamos completar com as palavras corretamente? Nas cidades e grandes centros urbanos, é preciso ter um controle rigoroso quanto à qualidade da
água. É preciso cumprir uma lei que regulamenta cientificamente qual o padrão seguir para se consumir água potável. Muito bem, eu sei que você acertou essa. Atividade 3. A água da chuva ou de rios e lagos podem se infiltrar ao longo de milhões de anos nas diversas camadas de solos existentes. Como é denominada a água obtida diretamente da extração subterrânea? Temos a opção A, água destilada. Opção B, água filtrada. Opção C, água tratada. Opção D, água mineral. Qual dessas opções é a correta? Tenho certeza que você sabe. Vamos lá para a resposta correta. Exatamente, letra D, água mineral. Essa foi muito fácil. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na nossa aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Hora da revisão. Hoje você aprendeu que nas cidades e centros urbanos é preciso ter um controle rigoroso quanto à qualidade da água. É preciso cumprir uma lei que regulamenta cientificamente qual o padrão seguir para se consumir água potável. Vimos também que existem algumas regiões no Brasil que estão localizadas sobre um subsolo com muita água acumulada ao longo de milhões de anos. Nesses locais, são fontes de água mineral atualmente. Foi possível também entender que o processo de retirada do excesso de sal da água do mar é conhecido como dessalinização da água. O processo mais moderno usado atualmente é o das usinas de dessalinização por filtração. Chegamos ao fim da nossa aula de hoje. Eu sei que você também gostou. A geografia é assim. Ajuda-nos a reconhecer o espaço que, ao longo do tempo, está em constante transformação. Dedicado aluno, conto com você para nosso próximo encontro. Até lá!